Fala pessoal, beleza? Vamos embora dar continuidade. Então, no bloco passado a gente iniciou o estudo sobre os grupos vulneráveis, as comunidades indígenas. Vamos continuar agora abordando as fases dessa legislação nacional que trata sobre essas comunidades indígenas. Então, para ficar de uma forma bem didática, eu trouxe aqui no material para vocês 3 momentos, 3 fases de construção dessa legislação que o Homero está jogando aí na tela agora. Então, a primeira fase é a fase do extermínio, como a doutrina trata, né? Essa fase adveio com um período colonial, onde a população indígena não era considerada um sujeito de direito, nem muito mais um indivíduo, nem muito menos um indivíduo. Havia uma completa omissão desse atendimento às comunidades indígenas e até de reconhecimento como um ser humano em si, né? Então, a ideia mesmo era de exterminar essas comunidades tradicionais, se entendia que esses povos tradicionais, essas comunidades, era o próprio estigma da população brasileira. Então, esse período colonial, ele ficou marcado por esse extermínio e essa perseguição que adveio junto com os primeiros membros da esquadra portuguesa e, posteriormente, holandesa e espanhola, né, que vieram com esse sentimento mesmo de ocupação territorial e de extermínio da população local, que era, no caso, a população indígena. A segunda fase, ela se dá a partir da década de 70, um pouco antes, 60, mas ela se consolida com o Estatuto do Índio, né, em 1973. E essa segunda fase é a fase da integração, está aí no seu material, joguei na tela, Homero, da integração à comunhão nacional. Ou seja, havia nesse momento uma tutela controversa desses interesses das comunidades indígenas, porque se de um lado havia uma proteção da cultura dos índios, por outro lado, havia uma demanda para que eles se adequassem aos moldes civilistas da comunhão nacional, ou seja, da população branca. Então, nesse Estatuto do Índio, que é o que está em vigor até hoje, havia um entendimento, e ainda há um entendimento, que os índios são absolutamente incapazes para os atos da vida civil. Então, a gente destaca que essa segunda fase, da comunhão nacional, é a fase do Estatuto do Índio, lá de 1973, e o que está em vigor no momento, apesar de que há muitas críticas sobre esse Estatuto do Índio, principalmente quando surgiu a nossa Constituição Federal, que trouxe essa terceira fase, que foi a fase do reconhecimento desses direitos das comunidades indígenas, né? Não só dos direitos, mas também das ampliações das garantias constitucionais. Então, com a Constituição de 88, já instaurando esse período da democracia no nosso Estado brasileiro, houve um respeito a essa diferença cultural da comunidade indígena com relação à população branca, e com isso surgiu, com certeza, essa tutela aos seus interesses, mas não se negou esse patrimônio cultural das comunidades indígenas. Então, a partir da nossa Constituição, uma nova ótica se instaurou, de que os direitos indígenas elas podem ser defendidos também pelos seus titulares, ou seja, pelas próprias comunidades indígenas, não mais compreendendo a comunidade indígena como sendo absolutamente incapaz, como está no Estatuto do Índio. Então, cuidado com isso na prova, viu, gente? Cuidado com isso na prova, porque à luz do Estatuto do Índio, que está em vigor, o índio ele é absolutamente incapaz, mas a Constituição Federal veio a trazer
uma dimensão amplificada de proteção aos direitos e garantias fundamentais das comunidades indígenas, colocando ele como um sujeito de direito, mas se a prova perguntar à luz do Estatuto do Índio, você vai responder que ele sim é considerado ainda um absolutamente incapaz e que vai ter o órgão da FUNAI como sendo o órgão que vai intervir para tutelar esses direitos das comunidades indígenas, ok? Então, voltando aqui ao nosso material, joguei na tela, Homero. A partir dessa interpretação, dessa terceira fase, houve um reconhecimento, passou-se do reconhecimento da existência das comunidades indígenas para uma garantia de direito. Então, antes, nessa segunda fase, né, havia só um reconhecimento de que a comunidade indígena existia e que ela deveria se agregar à comunhão nacional, ou seja, aos povos brancos, né, aos povos não índios. Mas saiu desse reconhecimento, esse mero reconhecimento, para se chegar a uma fase da garantia dos direitos, o que traz uma diferença nessa preservação da identidade. E a gente traz isso de forma muito clara no artigo 231. Veja aí no seu material, a gente trouxe aqui, ó, para vocês. Ele diz, ó, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e olha aí, ó, o grande diferencial, ó, ele traz aí, ó, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então você percebe, a partir do nosso texto constitucional, que houve realmente uma amplificação do texto, uma amplificação da compreensão. Antes só se reconhecia a existência, aqui você vê, coloca ele como um sujeito de direito originário, né? Então, perceba que nesse momento os índios, eles são não só capazes, mas como sujeito de direito. Então, por isso que nesse material da gente, a gente coloca que não se concebe nesse momento atual que os índios sejam considerados como não integrados. Que os índios não integrados sejam considerados plenamente incapazes e que tenham que ter a necessidade da tutela da FUNAI. Então, volta aqui para mim, gente. Pessoal, se liga nisso, cuidado com isso na prova. Há uma interpretação à luz da Constituição Federal e há uma interpretação à luz do Estatuto do Índio, ok? Que é ultrapassado, ok? É uma visão ainda da época da ditadura militar, uma visão que o índio ele deveria se integrar à comunhão nacional, se deveria se integrar à população não índia, ou seja, para ele ser considerado sujeito de direito, ele teria que se integrar e paulatinamente saindo do estado índio, né, para o estágio mais próximo das comunidades brancas, né, da etnia branca, né? Então, isso foi uma visão ultrapassada. Isso, a Constituição Federal, a partir dessa sua visão de cidadania e de garantia de direitos, entendeu que há uma diferenciação, sim, da comunidade indígena, mas essa diferenciação não traz uma incapacidade absoluta. Essa diferenciação é o que faz a nossa comunidade brasileira ser tão diversa, mas a diferenciação não é sinônimo de incapacidade. A diferenciação é sinônimo de reconhecimento e de ampliação de direitos, de tratar de forma mais específica essa especificidade de direitos que essa população possui. Então, uma coisa não se confunde com a outra e cuidado com isso na prova, ok? Mais uma vez, eu insisto. Então, a prova também pode questionar quais são os principais direitos reivindicados por essas comunidades indígenas. Vocês têm que ter em mente uma palavra-chave, que é a coletividade. As comunidades indígenas, elas lutam por uma
coletividade, lutam por uma pauta coletiva, não é uma pauta de um índio específico, é uma pauta de toda uma comunidade que tem um costume, que tem uma crença, que tem uma forma de lidar com a terra, que tem uma forma de se relacionar com o meio ambiente. Então, a proteção à comunidade indígena é uma proteção coletiva, de acesso a esses recursos naturais, de garantia do direito à terra. Então, não se limita ao interesse de uma pessoa específica, mas sim a uma autodeterminação política como um todo, uma maior garantia dessa sua cultura própria, a promoção dessa sua cultura própria como sendo um patrimônio brasileiro, um patrimônio nacional, beleza? Outro ponto importante que a gente precisa destacar é que, para fins de contemplar essa nova interpretação trazida pela nossa Constituição Federal, desde 91, encontra-se em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei que se chama o Estatuto das Sociedades Indígenas. É o projeto de lei que está aí na sua tela. Joga aí, Homero. O projeto de lei 2057 de 91, que ele tem como objetivo principal extinguir essa tutela reducionista que está prevista no Estatuto do Índio e reconhecer aos índios a plena capacidade civil, lógico, salvaguardando as suas especificidades como forma de garantia desse efetivo direito dessa comunidade indígena. Então, vou dar aqui para mim, Homero. Preste atenção. Cuidado com isso na prova. Estatuto do Índio, há uma tutela pela FUNAI e o índio ele não é considerado um sujeito absolutamente capaz. Constituição Federal amplia esses direitos e garantias constitucionais fundamentais, trazendo ele como sujeito de direito, o que foi também tratado num projeto de lei, ainda não é lei, é um projeto de lei que encontra-se em trâmite no Congresso Nacional desde 91, que objetiva exatamente acabar com essa ideia de tutela individual, né? Essa tutela para fins da capacidade civil e busca trazer essa maior autonomia política, busca considerar a cultura indígena como uma cultura nacional e, a partir dessa especificidade dele, trazer essas garantias para essa comunidade, mas não no foco de tutela, mas sim como foco de garantia de autonomia política dessa comunidade indígena, beleza? Outro ponto também que a gente precisa destacar sobre as comunidades indígenas é sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelo índio, questão certa de prova quando a gente aborda as comunidades indígenas. Isso é questão de defensoria pública, de promotor de justiça e também de Câmara, Assembleia Legislativa, né? Muitos cargos um pouco mais avançados sempre cobra esse tema, terras tradicionalmente ocupadas pelo índio, certo? Eu vejo pouco na área policial, a não ser que seja para delegado, né? Principalmente delegado de Polícia Federal, né? Mas na área de delegado da Polícia Civil, eu vejo pouco esse tema sendo cobrado, certo? Mas delegado da Polícia Federal, vejo bastante, porque é ele que muitas vezes trata de conflitos que envolvem comunidades indígenas, conflito pela terra, né? E vejo muito também para Ministério Público Federal, para promotor, né? E também para a área do judiciário, ok? Beleza? Então aí na tela, joga aí, Homero, as considerações que a gente traz relativas a essas terras tradicionalmente ocupadas pelo índio. Primeira coisa, o artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal, diz que essas terras são bens da União destinadas à posse permanente. Então, pergunta de prova. Os índios têm a propriedade sobre as suas terras ocupadas? Não. Ele tem a posse permanente, certo?
sendo inalienável. Agora essa posse é permanente porque ela é inalienável e indisponível. E os direitos sobre elas são imprescritíveis, como está lá previsto no artigo 231 da nossa Constituição Federal. Então, há uma posse permanente dessas terras tradicionalmente ocupadas pelo índio, mas a propriedade é da União, sendo essa posse permanente, ela é inalienável, indisponível e imprescritível. Muito cobrado isso em prova, ok? As terras tradicionalmente ocupadas pelo índio é inalienável, indisponível e imprescritível. E, ainda que esses índios tenham perdido a posse da terra, ele pode postular a sua restituição. Isso é o que demanda a ideia da imprescritibilidade, ok? Beleza? Além do mais, a doutrina ela vem classificando essas terras ocupadas pelo índio como sendo, ela traz uma nomenclatura, bens públicos de uso especial. Por que de uso especial? Porque você não pode alienar, você não pode dispor, e o uso sobre essa terra é imprescritível. Ele pode até ter perdido a posse hoje, mas daqui a 30 anos, 40, 50, ele pode postular a sua restituição. É o que acontece, né, gente? É o que acontece com aqueles povos tradicionais que sofrem um processo de invasão por poceiros, por grileiros, que de forma violenta expulsam das terras as comunidades indígenas, os povos indígenas. Isso é vivenciado muito no norte do Brasil, né? Ali no Pará, principalmente, tem muito conflito indígena. Aqui em Pernambuco também. Pernambuco tem muito conflito por questão de terra, né? Mas o Pará, ele realmente é um estado onde tem assim, os maiores conflitos agrários, né? Também na Amazônia, também há, no sul do país também existe muitos conflitos agrários, mas de comunidades indígenas, isso é principalmente no Pará, aqui em Pernambuco também tem bastante. Então, esses bens, eles são considerados bens públicos de uso especial, e é importante a gente destacar uma súmula do STF. Joga aí, Homero, na tela. A súmula 650 do STF, que o STF ele disse que essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não alcançam as terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Então, se esse aldeamento já for extinto, então a gente não pode considerar essa terra como sendo tradicionalmente ocupada por índio, porque a ideia, segundo o STF, é que haja uma relação histórica daquela comunidade com o terreno. Se essa comunidade deixou de existir, não existe mais aquele grupo indígena, seja por extermínio, seja por qualquer outro motivo, normalmente é por extermínio, né? Então, nesse caso, não vai mais ser considerado uma terra tradicionalmente ocupada, beleza? Porque quando ela é considerada uma terra tradicional, ela ganha essas características, né? De imprescritibilidade, de inalienabilidade, de indisponibilidade, de ser propriedade da União, ok? Quais são as características dessa terra, Alexandre? Está lá previsto no parágrafo 1º e 2º do artigo 231 da nossa Constituição Federal. Então, aí em casa, você que está em casa, na rua, na fazenda ou na casinha de sapê, né? Então, vai aí, abra no seu Vademecum, abra aí na sua aba, né, do computador, do tablet, abra aí a nossa Constituição Federal, vai lá no artigo 231. E veja aí quais são as características que a gente destrinchou aqui de forma bem didática para vocês. São 5 as características dessa terra. Vamos lá? Joga aí na tela, Homero, por favor. Então, são 5 as características. Primeiro, são habitadas em caráter permanente. Então, essa ideia de que se for uma comunidade extinta, então ela perde essa característica. Então, são habitadas de caráter permanente. 2,
são utilizadas para as atividades produtivas dos índios. Essas terras, elas têm essa finalidade de ser para a produção dos índios. Os índios não podem, então, pegar essas terras e vender para que seja explorada por grileiro, por pulseiro. Até porque a gente viu, elas são inalienáveis e indisponíveis. Somente, mesmo que a comunidade indígena tenha essa intenção, ela não pode fazer isso, tendo em vista que, senão ela perde as suas características naturais, ok? 3, joga aí, Homero, são imprescindíveis a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar. Isso está relacionado até com a própria forma de viver que o índio tem no seu dia a dia. O índio, ele possui um relacionamento natural com o meio ambiente de preservação, porque é no meio ambiente que ele tira o seu próprio sustento. O índio, ele elabora uma agricultura familiar e que ele tem uma relação de divindade até com a terra e a fauna e a flora, que tem como característica essa proteção ao meio ambiente. Outra característica, joga aí, Homero, elas são necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, essa terra, ela serve para passar de geração em geração os costumes das comunidades indígenas, porque isso é um patrimônio cultural nacional que a gente não pode perder. Então, a gente tem que cada vez mais visibilizar e fortalecer as culturas indígenas para que a gente garanta a existência do nosso patrimônio cultural. Apesar de eu não ser índio, apesar de Homero não ser índio, a comunidade indígena e os índios, eles garantem a existência do nosso patrimônio cultural histórico. É importante para a gente ter enquanto vivo a nossa identidade indígena, porque é a identidade cultural que faz uma nação. É você se identificar e ter preservado seus padrões culturais, religiosos, da própria gastronomia. Isso é relevante para a gente ter identidade. Ter uma identidade e se identificar como uma nação completa, complexa e que garanta a vida de todos de forma digna, né? Então, essa característica 4 é isso. A terra tradicional, ela visa a essa reprodução, passar de pai para filho, tanto a forma de viver como sua cultura. Cada comunidade indígena tem uma forma de se expressar, de se relacionar com o meio ambiente, e isso deve ser passado para não se perder em nossa história. Já perdemos, já foram dizimadas centenas de milhares de índios e assim, diversas comunidades indígenas deixaram de existir desde que os portugueses colocaram o pé aqui na nossa terra, que isso vem sendo paulatinamente degradado, né? Outra característica das terras tradicionais, está aí na sua tela, é que os índios, ele possuem, como a gente viu, né, esse usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Ou seja, não pode haver a disponibilidade e também não pode haver a alienabilidade. Beleza? Se é de uso exclusivo, você não pode dispor e não pode alienar, ok? Somente a comunidade indígena é quem vai poder usufruir dessas riquezas dos solos, dos rios e do lago nela existentes. Agora, cuidado, porque o parágrafo 3º do artigo 231, ele traz uma observação com relação a esses recursos naturais.
ele diz que é possível haver um aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, desde que seja, olha, cuidado com isso na prova, viu, gente? Autorizados pelo Congresso Nacional. Aí a prova vai dizer, autorizado pela Câmara dos Deputados? Não. Autorizado pelo Senado Federal? Não. Autorizado por quem? Pelo Congresso Nacional. O que é que significa isso? Pelas duas casas, ok? Ouvidas as comunidades afetadas. Tem que haver essa oitiva dessas comunidades afetadas em audiência pública, ficando ela assegurada a participação nos resultados da lavra. E aí, volta aqui para mim, Homero. Seguinte, gente. É aí onde as comunidades indígenas rebatem muito a forma como foi feito a hidrelétrica de Belo Monte. O processo, né, como está sendo construído, porque há uma denúncia de que não houve a participação das comunidades afetadas para intervir e sugerir nesse processo arquitetônico, no planejamento dessa hidrelétrica de Belo Monte. Então, por conta do interesse nacional de produção de energia, se construiu todo o projeto sem ouvir as comunidades indígenas e as audiências públicas que foram realizadas foram meramente para dar conhecimento às comunidades indígenas afetadas. Não foi para coletar sugestões e realizar alterações no projeto. Foi simplesmente para dar conhecimento. E a gente sabe que dar conhecimento não é igual à participação, a garantir a participação. Garantir a participação é você sugerir, olha, nessa área, reduza o impacto ambiental, bote para lá, intensifique o reflorestamento nesse setor, no reflorestamento, utilize árvores nativas dessa forma, enfim. Essas considerações não foram levantadas, não foram consideradas para fins da elaboração do projeto do Belo Monte. Por isso que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu uma denúncia e ofereceu recomendações ao Estado brasileiro para que se paralise as obras e só continue quando for feito de forma democrática e participativa esse processo de escuta das comunidades indígenas afetadas, que não são poucas, é um terreno realmente muito significativo, onde alguns aldeamentos vão deixar de existir, e isso é o que preocupa algumas comunidades indígenas, porque há uma relação da terra com o território. Então, a forma como foi planejado a execução de Belo Monte não agradou as comunidades indígenas, o que veio a surgir uma denúncia na Comissão Interamericana e que realizou recomendações para se paralisar essas obras. Ainda está em trâmite essa negociação do Estado brasileiro com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos relativa à obra de Belo Monte. Isso, inclusive, gerou um grande problema internacional, porque o Estado brasileiro ele suscitou falta de não mais apoiar financeiramente o Sistema Interamericano de Direitos Humanos por conta dessa intervenção nesse caso. Então, isso gerou uma repercussão internacional, porque quase que o sistema interamericano ele fecha as portas por conta dessa decisão do Estado brasileiro de, primeiro, não dar ouvidos às recomendações da Comissão Interamericana, segundo, de gerar retaliações financeiras ao funcionamento do órgão. Então, para vocês perceberem a dimensão e a importância desse estudo que a gente está desenvolvendo aqui, conhecer a nossa Constituição e a realidade local, tem um impacto direto nas comunidades que são afetadas por determinadas obras de desenvolvimento econômico. Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade para abordar sobre essas terras
essas terras tradicionais e como o nosso ordenamento jurídico ele abordou sua regulamentação, ok?